Olá, eu vou trazer aqui nesse vídeo um resumo do que teve de novidade na área de tumores do canal anal. Como vocês sabem, esse é um tumor que é menos frequente, tem menos informações de qualidade nas redes sociais, então aqui é um momento importante de trazer atualização de realmente coisas científicas e que podem realmente ter um impacto no tratamento dos pacientes que têm o câncer de canal anal. Então, o tipo mais comum do câncer de canal anal é o carcinoma epidermoide ou carcinoma espinocelular. E tudo que eu vou falar aqui se refere a esse tipo específico, que é mais de 95% dos casos. Então, uma coisa que teve importante foi a publicação das diretrizes americanas de tratamento do câncer de canal anal. E eu sou coautora dessa publicação, que saiu tem mais ou menos uns 3 dias. O que muda? Na verdade, não muda tanta coisa, mas endossa muita coisa que a gente já faz aqui na prática e que é importante divulgar. Então, o tratamento do câncer de canal anal localizado, ou seja, quando não tem metástase, só tem o tumor no próprio canal anal e até algumas ínguas acometidas ao redor, é a quimioterapia combinada com a radioterapia, que a gente chama definitiva, sem cirurgia. A quimio junto com a radioterapia, ela tende a curar mais de 80% dos pacientes, de maneira geral. Mas depende muitas vezes do tipo de raio, tipo de químio. Então, na diretriz americana, a gente endossa que a capecitabina, que é uma quimioterapia oral, ela pode substituir a quimioterapia endovenosa chamada Fluoracil. Geralmente, essa quimioterapia Fluoracil é administrada internado. Então, o paciente faz radioterapia durante 5 semanas. Na primeira semana, o paciente faz a quimioterapia internado e na última semana também. Então, em vez de ficar internado, o paciente faz os comprimidos durante todos os dias de radioterapia. Então, são comprimidos que fazem de segunda a sexta durante as 5 semanas. Esse remédio capecitabina, ele hoje já tem genérico no Brasil e ele tem um preço bem acessível. Hoje, né, nós estamos falando aqui dia 20 de dezembro de 2024. Ele custa mais ou menos 300, 400 reais o tratamento todo. Então, ele muitas vezes, se o plano de saúde não cobre ou até o serviço de SUS não cobre, é algo que o paciente pode pensar em fazer, porque evita essa internação da primeira semana e da última semana. Os dados mostram que é muito efetiva, tanto quanto a quimioterapia internada. Teve uma pesquisa que eu conduzi, que a gente reuniu os dados de muitos estudos, e a gente mostrou que quando usa essa quimioterapia oral, a taxa de cura é muito parecida, em torno de 85% a 88%. Então, perfeitamente substituível. E a outra recomendação, baseada em coisas que a gente já faz, é o uso da cisplatina, combinado com esse comprimido, né, com a capecitabina, em vez da mitomicina. Então, o tratamento inicial era a radioterapia, combinado com esse Fluoracil internado na primeira e na última semana de rádio, mais essa quimioterapia chamada mitomicina. A mitomicina perdeu a patente e ela ficou muito barata e acabou deixando de ser produzida e vendida no Brasil. Então, não dá para adquirir esse medicamento no Brasil, tem que importar. E aí, importando, ficou muito caro. E aí tem estudos que mostram que substituir a mitomicina por cisplatina tem um efeito praticamente idêntico. E a gente mostrou também, tem um outro estudo conduzido por mim, com pacientes brasileiros e pacientes argentinos, a gente juntou os dados, e a gente mostrou que cisplatina e mitomicina oferecem mesma taxa de cura, mesma taxa de sobrevida, chance de recorrência, de não recorrência, de cura mesmo. Então, o tratamento que a gente faz no Brasil foi endossado pela diretriz, até a minha participação ajudou nisso, e a gente está tranquilamente coberto para fazer esse tratamento no Brasil e que é tão efetivo quanto. O que é interessante também não deixar de falar, né? E vocês podem tem um outro vídeo que eu menciono isso. Depois que termina o tratamento do câncer anal, de quimio-radioterapia, o paciente fica só em acompanhamento, a maioria se cura, mas é importante lembrar que mulheres podem desenvolver uma sequela chamada estenose vaginal. O que é isso? O canal da vagina ele se estreita por causa dos efeitos do tratamento e pode impedir depois relações sexuais e até exames ginecológicos, o que é muito importante, já que um principal fator de risco para o câncer anal é a infecção pelo HPV, que pode estar também no colo de útero. Então precisa fazer os exame de Papa Nicolau depois da doença, normalmente, uma vez por ano.
E essa sequela de estenose vaginal, ela pode ser prevenida com um protocolo que a gente chama protocolo de prevenção de estenose vaginal. A gente faz isso onde eu trabalho, no AC Camargo, no centro de referência, e tem todo um protocolo, isso está explicado num outro vídeo, mas mulheres, muito importante fazer esse protocolo de prevenção depois, para não ter essa complicação. Uma outra pesquisa que não está publicada ainda, foi apresentada agora no Congresso Europeu, é sobre um novo tratamento para pacientes com câncer anal que tem doença metastática. Isso é raro, 10, 15% dos casos, ou a doença volta, ou ela já se apresenta com metástase no pulmão, no fígado. Aí, o que a gente fazia até então, quimioterapia sozinha. Essa pesquisa mostrou que adicionar uma imunoterapia, é um remédio chamado retifanlimab, que não tá aprovado nem no Brasil, nem em nenhum país do mundo ainda, porque acabou de sair a pesquisa. Ele aumentou a chance dos pacientes terem controle de doença, de redução do tamanho do tumor e até uma tendência, os dados são imaturos ainda, uma tendência de ganho de sobrevida, ou seja, os pacientes vivendo mais. A gente tem imunoterapias no Brasil para câncer anal, que podem ser usadas em câncer anal, mas a gente não tem aprovação da Anvisa para essa indicação. Então, muitas vezes o acesso não é tão fácil, mas a gente espera que em breve esse medicamento também vai estar no Brasil e aí sim a gente vai poder utilizar ele em pacientes que têm doença metastática. E por último, não poderia deixar de falar sobre a vacina, né? Então a vacina do HPV, se tudo que a gente está falando aqui são novidades, é importante, mais importante ainda é a prevenção. Então a vacina do HPV, ela está disponível na rede pública para meninos e meninas na faixa aí dos 9 acho que até os 13 anos, mas ela pode ser adquirida também comprando, né, para certas populações, ou eventualmente se não tiver o acesso, mas é uma vacina que previne o câncer de colo de útero, o câncer de canal anal e o câncer de pênis. Então, uma única dose pode prevenir todas essas doenças. Então, não resta dúvida o quanto que isso é efetivo. Super bem tolerado, mínimos riscos de efeitos colaterais, raríssimos. Existe qualquer tratamento, qualquer coisa pode ter risco na vida, né? Mas o risco de ter um câncer associado ao HPV é infinitamente maior do que o risco de ter qualquer problema associado à vacina contra o HPV. Então, isso é importante também não deixar de falar. Ok? Então, era isso e tem mais novidades por aí no próximo ano. Até!